Olha, ser um autor de uma obra de sucesso, uma obra de renome, não é fácil. Muita gente vai virar e vai falar assim, não, mas ele ganha muito dinheiro, o autor ele tá ganhando em cima de tudo que é produzido da série. Não é bem assim. Porque quando você é um criador, quando você é uma pessoa em volta do meio artístico, né? Seja para um livro, para uma série, para um filme, para o teatro, para uma pintura, para a música, você acaba tendo em muito ali a questão de não ser um autor de uma obra só. E quando você se torna esse autor, eu acho que ao mesmo tempo que é bom, é também uma maldição. E hoje, aqui no Plano de Sequência, eu estou trazendo justamente um caso agora recente que foi sobre o George R. R. Martin, que, como você deve conhecer, é o autor aí das Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones, né? Que tem adaptação na HBO, tem a nova série House of the Dragon, vai ter mais uma série agora chegando, né, sobre o Duncan e Egg, mais o derivado de Game of Thrones. Teve aí uma adaptação recente de Wild Cards, que não foi tão bem assim. Então, ele é um autor de muito renome. E aí, ele fez uma publicação no blog dele, onde foi bem intenso, porque, te dando um contexto, caso você não conheça ele, recentemente, né, ele deu algumas declarações que muita gente ficou em dúvida sobre o lançamento do próximo livro do universo de Game of Thrones, né, das Crônicas de Gelo e Fogo. E basicamente muita gente estava indecisa e muita gente, toda vez que vê algum comentário dele, ou vê ele em algum evento, ou vê ele participando de alguma outra produção ou alguma outra obra que não seja Crônicas de Gelo e Fogo, eles ficam revoltados. Eles querem novos livros, eles querem os outros 2 livros que o Martin falou que o universo de Game of Thrones acabaria nesses 2 livros, né? A história da Daenerys, Jon Snow e entre outros personagens. E aí muita gente ficou na dúvida, tá, esses livros vão sair? E todo mundo reclama o tempo todo, porque nesse período também o Martin ele se envolveu em outras produções. Como eu falei, ele tem o Wild Cards, que é um outro universo, né, que são várias séries, né, de livros antológicas, né, onde ele é o editor e ele convida autores para escrever nesse universo. Teve também outras produções, por exemplo, videogames. Ele esteve envolvido aí em Elden Ring, o jogo aí da From Software, né, do universo de Dark Souls. Então ele esteve envolvido em muitas produções e ele ainda está. E a questão é, o que ele estava pensando sobre Game of Thrones? E a gente meio que descobriu. Eu vou colocar na tela, mas basicamente o que ele fala em uma postagem do blog dele, que basicamente é um blog onde ele posta coisas que ele pensa, atualizações sobre suas obras, entre outras coisas. Ele falou o seguinte, basicamente foi a maior frase desse post: eu nunca vou terminar Crônicas de Gelo e Fogo. Basicamente foi o que ele falou. E aí, no decorrer do texto, ele falou o seguinte: olha, eu sei que isso vai deixar muitos fãs revoltados, muitos fãs de saco cheio, mas a verdade é essa, eu nunca vou terminar. E eu sei que vocês só se importam com isso, não se importam comigo, ou não se importam sequer com as outras coisas que eu faço. Se eu terminar o penúltimo livro, eu não vou terminar o último, porque provavelmente eu não vou viver até lá. E ele fala, prosseguindo no texto, né? A realidade é que eu nem me importo mais com as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu perdi o interesse dessa obra há muito tempo, mas as minhas outras obras, e aí ele vai listando as outras, vocês não se importam com nenhuma delas. A realidade é que vocês não se importam. Isso pegou muita gente de surpresa, é claro, mas eu acho que muita gente também esperava um tipo de reação assim. E o pessoal ficou perguntando, tá, beleza, mas cadê o livro? E eu vi muitos comentários desse tipo. Pessoas chegando, reclamando, falando, em vez de você reclamar, você poderia terminar de escrever o livro. E é engraçado porque... E aí, esse é o tema do vídeo que eu quero trazer aqui, que é o seguinte: até onde um autor é o escravo da sua audiência? Porque, vamos lá, Martin é um autor de renome, entregou diversos livros,
entregou um universo que é gigantesco, que entregou outros livros derivados dentro desse universo. Vamos ter séries, provavelmente teremos videogames e, por exemplo, quando a série principal, Game of Thrones, terminou e terminou sem ter os livros concluídos, muita gente ficou, tá, eu quero o livro, mas não é a série que eu quero. E aí agora o pessoal tá, mas tá demorando demais, cadê o livro? É sempre uma demanda adicional. E, sendo honesto, eu entendo o Martin. Eu entendo de verdade o que ele está passando, não por eu ser um autor ou por eu também escrever outras coisas, eu entender essas certas obrigações que as pessoas acabam impondo pra gente, mas também por entender que um artista às vezes fica de saco cheio da sua criação. Um exemplo disso é o Takehiko Inoue, que é um mangaka, né? Ele produz, escreve e desenha mangás. E os dois principais deles são Slamdunk, que esse sim tem um final, e Vagabond, que não tem um final. E tem um documentário muito interessante que você pode ver no YouTube, e eu não sei se tem legendado, mas coloca as legendas do YouTube, que são meio ruins, mas dá pra você assistir, que ele fala sobre como que ele ficou de saco cheio de escrever Vagabond. E não no sentido de que ele perdeu o interesse, mas de que não havia mais um motivo ou um propósito que fazia ele continuar a escrever aquilo. E eu lembro de ler Vagabond, eu lembro de consumir a obra em um mês, assim, e terminar, são 200 capítulos ou mais. E quando eu cheguei no final, apesar da obra dar um sentimento de incompleto, ao mesmo tempo não importava, porque a jornada que eu tive até ali me satisfez. A jornada que eu tive até ali foi algo que me trouxe alegria, que me trouxe coisas para pensar. Aquele universo que ele criou, o personagem do Musashi e entre outros da obra, me trouxeram reflexões que eu nunca vou ver em nenhuma outra obra. E aí ele fez basicamente uma exposição dos seus mangás, das suas obras e pinturas, e algumas delas estão um breve final do que seria Vagabond, o final de Vagabond, que mostra o personagem principal, né, o Musashi mais velho, ele ali conversando com uma criança, e é algo curto, mas que dá uma sensação de final, e ao mesmo tempo você não vê o que poderia ter acontecido com os diversos outros personagens da obra. E honestamente, tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe por quê? Tem outros autores que também estão passando por isso. Patrick Routledge, por exemplo, que é o autor do Nome do Vento, que é um outro universo que eu adoro, eu acho genial. O terceiro livro não saiu até hoje, faz 12 anos praticamente que o terceiro livro não saiu. Tem outros livros derivados desse universo também, assim como das Crônicas de Gelo e Fogo, mas é um outro universo que provavelmente não veremos o final dele. E, honestamente, não importa. Sabe por quê? Eu lembro de Berserker, um mangá também que eu gosto muito. Eu entendo que ele tem momentos polêmicos e você pode criticar alguns momentos dele, como por exemplo uma cena que ocorre com a Casca no mangá, mas o mangá não deixa de trazer uma história extremamente profunda, sombria, mas com um universo, né, muito coeso e que te traz reflexões muito profundas, né, quando você se permite absorver a obra. E eu lembro quando o autor faleceu, e eu lembro quando eu fui ler, né, o último capítulo, teve aquele sentimento de incompleto, mas aí eu lembro quando eu fui ler o novo capítulo feito pelo assistente do autor, que ele basicamente vai continuar a obra. E assim, foi um sentimento tão estranho, sabe? Foi como se eu estivesse lendo aquele mundo, aquele universo, mas ao mesmo tempo não é através dos olhos que eu vi anteriormente, que é os olhos do autor. E aí eu fui reler o último capítulo escrito pelo autor original, né? E eu fiquei feliz por sentir que ali, naquele último capítulo, naquela última folha, eu vi o que o autor queria passar com a sua obra. E honestamente eu acho que é isso que nós devemos sentir com Martin. Olha, eu entendo que vocês podem gostar e serem muito fãs da obra e se sentirem meio traídos, mas deixa eu te dizer uma coisa.
um autor está ali para te instigar, para te colocar em uma montanha-russa de sentimentos e te levar a consumir esse universo. E não é como se ele te abandonasse por completo, te deixasse largado. Falar, não, mas eu comprei as obras dele, o mínimo que eu acho que eu deveria sentir e receber é a obra completa. Ele te deu diversos outros livros falando sobre os Targaryen, sobre outros personagens, RPG, outras coisas e outras histórias que sim, não fazem parte deste mundo e ele está criando, mas que você pode consumir e ainda ver a visão do autor. Porque na realidade, quando você fala dessa forma, parece que você ficou um viciado naquele mundo e não de verdade no que o autor está escrevendo. Quando a gente separa o autor da obra, muitas das vezes é algo que a gente leva para a questão crítica e moral de um autor cometer atos racistas ou homofóbicos, mas aí também tem o quesito de a gente separar quem é o artista e o que é a obra que ele produz. E como devemos consumir isso sem que a gente degrina, sem que a gente basicamente ofenda de alguma maneira o artista, sabe? Porque um autor, um artista não existe em prol da satisfação do seu consumidor, do seu leitor. E eu entendo que muitas das vezes você vai levar, porque ocorreu, por exemplo, com o Sonic nos cinemas, né? Que, os fãs foram lá e mudaram isso. Não, a realidade é que eles mudaram aquilo pensando na lucratividade e não no bem-estar da pessoa que vai ler, assistir ou consumir aquilo, sabe? Então eu penso o seguinte, de fato eu queria muito ver o final desse universo, ver o final dessa história, mas ao mesmo tempo tá tudo bem se eu não ver. Porque olha, no final das contas, muitas pessoas vão da sua maneira terminar essa história, seja com fanfics, seja no Wattpad ou outras plataformas, e aí a gente vai ver diversos finais, e você também vai poder criar o seu final. Não seja puritano ao ponto de entender que uma história vai ter um final somente pelos olhos do autor. Basta ver aí as fanfics diversas de Harry Potter, ou Crepúsculo, ou de diversas outras obras que você olha, lê e consome e pensa, olha que legal, isso é até um pouco melhor, ou melhor até do que a franquia ou obra original. E tá tudo bem. Quando uma história é criada, é solta para o mundo, ela tem diversos pais e não somente o seu autor principal. E apesar dele ter de fato muita importância e ele é o responsável por, digamos assim, reger aquele mundo, não quer dizer que a história acaba ali, porque a história nunca acaba de verdade. Então, olha, eu entendo que o George R. Martin está passando, eu espero que ele melhore, eu espero que ele passe por essa situação de uma maneira boa e que talvez a gente veja um pouco mais sobre esse mundo de Game of Thrones, porque vale lembrar que ele vendeu os direitos para Warner Brothers, para HBO, então ele também sofre muito ao ver a sua obra sendo adaptada muitas das vezes de uma maneira que ele não quer. Isso ocorreu com a última temporada de House of the Dragon, por exemplo, que ele postou no blog dele um artigo gigantesco falando sobre diversos problemas que ele não gostou da série. Então eu entendo o desgosto dele, eu entendo o cansaço dele, e eu entendo principalmente quando um autor olha para sua obra e aquilo ali não apetece ele mais, aquilo ali não satisfaz ele mais. E o que um autor faz a partir disso? Bem, ele vai procurar outras maneiras de se satisfazer. E você deveria fazer o mesmo, porque no final das contas, há 1001 histórias por aí. E Crônicas de Gelo e Fogo não será a última delas.